Nunca imaginei que chegaria a pensar nisso. Aquele momento, aquele toque, tudo parecia errado. Eu não devia estar sentindo isso. Não devia desejar alguém que, em todos os sentidos, era a última pessoa que eu poderia desejar. Meu irmão. Ou melhor, meu irmão de mentira. Acho que essa foi a razão pela qual esse sentimento foi tão assustador. Porque, de alguma forma, nós fomos criados juntos, como se realmente fôssemos irmãos. Passamos a vida inteira em uma amizade natural, cheia de risadas, discussões bobas, como se compartilhássemos o mesmo sangue. Mas agora ele estava tão perto. Perto o suficiente para eu sentir seu cheiro. Perto o suficiente para notar como ele me olhava. Um olhar carregado de algo que eu não conseguia ignorar. Eu sentia minha respiração acelerar sempre que ele se aproximava. O calor emanando de seu corpo parecia uma chama que queimava minha pele, um lembrete constante de que algo dentro de mim estava mudando. Nunca antes nossos corpos haviam se encontrado assim, tão próximos, tão carregados de uma tensão que eu não sabia como administrar. Meu peito se apertava de ansiedade, e ao mesmo tempo eu não queria que ele se afastasse. E por um momento eu não sabia se deveria recuar ou ceder. O desejo crescia dentro de mim, mas a mente me dizia que isso não podia ser certo. Meu coração batia mais rápido, cada segundo parecia mais insuportável. Ele estava ali diante de mim, tão perto, tão real. Eu o vi se aproximando, seus olhos brilhando de uma maneira que me fazia estremecer. A luz da sala estava suave, quase íntima, e sua presença parecia consumir o ambiente. Antes que eu pudesse pensar no que estava acontecendo, ele me tocou. Foi um toque leve, um dedo delicado tocando meu braço, mas foi suficiente para me fazer tremer. Eu queria afastá-lo, queria gritar que isso estava errado, mas a sensação que seu toque provocava era forte demais para resistir. Era como se, naquele instante, o mundo fosse parar, e eu fosse ficar ali, congelada, no meio de uma tentação impossível. Meu corpo respondia de uma maneira que eu não sabia controlar. O calor subia do meu estômago até a ponta dos dedos, tornando o ar ao nosso redor denso e eletricamente carregado. Ele me olhou nos olhos, e por um segundo eu pude ver o desejo refletido nos seus. Não eram apenas os olhos, era o seu corpo também. Como ele se aproximava com tanta calma, como se soubesse o que estava acontecendo dentro de mim, como se fosse inevitável. Ele sussurrou meu nome, como se aquilo fosse uma confissão que eu não sabia se queria ouvir, ou se já esperava ouvir. Eu sabia que aquilo não era só um simples desejo. Era algo muito mais profundo, muito mais inquietante. Eu não poderia ser atraída por ele. Ele era meu irmão. Não podia. Mas, ao mesmo tempo, havia algo em mim que não conseguia mais ignorar. Eu podia sentir o calor crescente entre nós, uma pressão, uma necessidade que parecia crescer a cada segundo. Ele se aproximou mais e tocou meu rosto, com as palmas de suas mãos quentes, como se fosse uma forma de acalmar minha mente, ou talvez de incendiar ainda mais meu corpo. E foi como se toda a lógica do mundo deixasse de existir. Seus lábios se encontraram com os meus, e por um momento eu não sabia se estava sonhando ou vivendo um pesadelo. O gosto dele estava em mim, era algo doce e urgente, e a intensidade do beijo me envolveu de tal forma que eu não sabia mais onde começava e onde terminava. O beijo começou suave, mas logo se intensificou. Eu não sabia mais o que estava certo e o que estava errado. Tudo o que eu sentia era o calor da sua pele, o toque firme de suas mãos, o seu corpo contra o meu. Meu corpo todo respondeu ao dele, como se soubesse exatamente o que fazer. Eu queria recuar, queria gritar que isso não podia acontecer, mas não conseguia. O desejo se tornava mais forte a cada segundo. Como se houvesse algo dentro de mim que finalmente tivesse se libertado. Eu me entreguei ao beijo, aos toques, aos sussurros de uma tentação que não sabia de onde vinha, mas que já não podia mais evitar. E foi aí que ele fez algo que me desconcertou ainda mais. Ele afastou os lábios por um momento, e eu o vi. Ele estava sorrindo. Não um sorriso malicioso, mas algo mais suave, algo que me fez questionar tudo o que eu estava sentindo. Não é o que você está pensando, ele disse com uma voz quase serena, enquanto passava a mão pela minha cintura, puxando-me mais para ele. Não somos irmãos. Você nunca foi minha irmã. Eu congelei.
O que ele disse fez com que todas as minhas certezas se desmoronassem em questão de segundos. As palavras dele caíram sobre mim como um alívio instantâneo, mas a confusão ainda tomava conta de mim. Ele se afastou um pouco, o olhar mais sério agora. Você é minha amiga, minha companheira, e isso nunca mudou. Nós nunca fomos realmente irmãos. Fui apenas adotado na sua família, mas você sempre foi mais do que isso para mim. E eu não sabia se você sentia o mesmo. Mas agora eu vejo. Eu fiquei em silêncio, meu coração batendo rápido demais, tentando processar o que ele acabará de revelar. Eu nunca soubera disso. Nunca soubera que ele era um irmão de mentira. Que a proibição que eu sentia, a culpa, eram baseadas em algo que nem existia. Eu olhei para ele, sentindo uma mistura de emoções conflitantes. Parte de mim queria se afastar, fugir daquela situação, mas outra parte, aquela que sempre estivera reprimida, queria mais. O alívio foi esmagador. O medo e a confusão começaram a se dissipar, substituídos por algo mais genuíno, mais real. A sensação de estar fazendo algo errado desapareceu, e o desejo se tornou claro. Claro de que o que estava acontecendo entre nós era uma escolha. Uma escolha que eu podia fazer, sem o peso da culpa. Sem o peso do proibido. Eu sabia que agora não havia mais barreiras, nada que me impedisse de seguir em frente. Ele me puxou para mais perto e dessa vez eu não hesitei. O beijo que se seguiu foi mais profundo, mais certeiro. Não havia mais medo. Não havia mais confusão. Eu finalmente entendia o que ele queria dizer. Ele não era meu irmão. E naquele momento tudo estava certo. Eu podia sentir seu corpo pressionando o meu, cada movimento dele me deixando mais ansiosa, mais entregue. Seus dedos exploravam minha pele, indo mais fundo a cada toque, mais ousados. O calor aumentava a cada segundo, e as barreiras que eu pensava que existiam já não estavam mais lá. Ele me beijou novamente, mais ferozmente, como se o tempo tivesse parado para nós, como se nada mais importasse além do que estávamos compartilhando. A sensação de estar com ele, de estar tão perto, me fazia perder o controle sobre minha própria mente. Eu o sentia como uma presença constante, como se nada mais existisse fora dele e de mim. Cada movimento meu, cada toque dele, fazia meu corpo responder de maneiras que eu nunca imaginara que seria capaz. Eu não sabia mais quem eu era naquele momento, se era a garota que costumava ser sua irmã, ou se eu estava me transformando em algo completamente diferente. Algo que ele havia despertado em mim, algo que agora parecia inevitável. Minhas mãos começaram a explorar o corpo dele também. Passei-as pelas suas costas, sentindo a musculatura tensa, os seus ombros largos. Ele suspirou quando toquei seu peito, a pele quente, os batimentos do seu coração mais acelerados que nunca. Ele estava tão vulnerável quanto eu, e esse pensamento fez com que meu desejo se intensificasse. Como se ele estivesse me permitindo desbravar tudo o que nunca havia sido dito entre nós. Como se as palavras não fossem necessárias, e os nossos corpos estivessem falando por nós. Eu não sabia mais onde começava a linha entre o certo e o errado. Toda a noção de tempo havia desaparecido. Tudo o que eu sabia era que ele me queria, assim como eu o queria, e essa certeza fazia com que a minha resistência, por mais que fosse forte, fosse se dissipando. Eu estava com medo. Medo de me perder, medo de me entregar completamente. Mas também estava excitada por sentir essa liberdade, essa explosão de emoções que eu nunca imaginara que experimentaria. Cada toque dele era como uma faísca, uma chama que queimava, que me consumia de dentro para fora. Ele deslizou suas mãos para a parte inferior das minhas costas, puxando-me mais para perto, e eu pude sentir a pressão de seu corpo contra o meu. Seu corpo era quente, firme, e isso me deixou ainda mais vulnerável. Quando ele me tocou novamente, dessa vez na curva do meu pescoço, um arrepio percorreu toda a extensão do meu corpo. Não pude mais segurar. Não pude mais negar. Nossos corpos se moveram juntos, sincronizados, como se já soubéssemos o que o outro queria, o que o outro precisava. Ele beijou meu pescoço, depois desceu até meu ombro, e eu deixei escapar um suspiro involuntário. A tensão entre nós aumentava, mas de uma maneira que não parecia errada. Ao contrário, parecia natural, como se finalmente estivéssemos fazendo algo que já deveria ter acontecido.
algo que nunca deveria ter sido reprimido. Os beijos continuaram, cada um mais intenso que o anterior, cada um mais urgente. Eu podia sentir seus dedos explorando o tecido do meu vestido, subindo lentamente até a minha cintura, como se estivesse querendo ir mais fundo, ir além das barreiras que ainda existiam entre nós. Eu sabia que não havia mais volta. Eu sabia que ao permitir que ele me tocasse, que ele me beijasse dessa maneira, estávamos rompendo algo profundo, algo que talvez nem sequer soubéssemos que existia. E então ele me olhou novamente, dessa vez com um olhar mais suave, mais seguro. Você entende agora? Ele perguntou, com um tom de voz que ainda carregava a urgência do momento, mas também a tranquilidade de quem sabia que o que estava acontecendo era algo inevitável. Algo que sempre foi parte de nós, mesmo que nunca tivéssemos percebido. Eu assenti sem palavras, mas com todo o meu ser dizendo que eu entendia que eu sentia. Ele não era meu irmão. Ele nunca foi. E isso, de alguma forma, me dava a liberdade que eu precisava para finalmente me entregar ao que estava acontecendo entre nós. Quando ele me beijou novamente, dessa vez mais profundamente, mais intensamente, eu senti que todo o medo, toda a confusão se dissipava, substituídos por uma onda de prazer, de desejo, de certeza. Eu sabia que a partir daquele momento, nada seria mais o mesmo. Nossos corpos estavam entrelaçados, e não havia mais nenhuma dúvida, nenhuma culpa. Só existia o desejo, a necessidade de continuar, de explorar cada sensação, cada toque, sem medo do que viria depois. Eu não sei quanto tempo se passou, mas senti como se o tempo tivesse parado completamente. A única coisa que importava era ele e eu, e a maneira como nossos corpos se conectavam, se entendiam, se pertenciam um ao outro. Eu não sabia se era o beijo ou o toque que mais me fazia perder o controle, mas sabia que não queria que aquilo acabasse. Eu queria continuar explorando aquele novo mundo, aquele novo nós. Ele me virou suavemente, pressionando meu corpo contra o dele, e pela primeira vez a sensação de estar em seus braços me parecia certa. Como se tudo tivesse sido preparado para que chegássemos a esse momento. Como se nada mais importasse, e o único lugar que eu queria estar era ali com ele. Eu não sabia o que o futuro nos reservava. Eu não sabia o que significava essa mudança, essa revelação, mas sabia que naquele instante, ele não era mais o meu irmão de mentira. Ele era o homem com quem eu desejava estar. E isso, por mais que fosse difícil de aceitar, já não me parecia errado. Não mais. O ambiente parecia mais denso à medida que nossos corpos se moviam juntos. O ar entre nós estava carregado de eletricidade, e cada toque, cada beijo, parecia um convite para um abismo do qual não havia mais volta. O desejo pulsava em minhas veias, e eu não sabia mais se aquilo era apenas uma reação momentânea ou algo mais profundo, mais verdadeiro. A linha entre o certo e o errado havia desaparecido, substituída por uma necessidade voraz, algo que estava além de qualquer moralidade ou convenção. Eu estava completamente absorvida pelo toque dele. Seus lábios, que antes haviam sido suaves, agora estavam mais exigentes, mais urgentes. Seu corpo se pressionava contra o meu de forma tão intensa que eu podia sentir cada centímetro dele. A temperatura entre nós subia, e eu não conseguia mais pensar com clareza. O que antes parecia impossível agora se tornava real, palpável. Ele estava ali comigo, e não havia mais nada no mundo que pudesse me tirar daquele momento. Eu não sabia que você também sentia isso, ele disse, sua voz rouca e baixa, um murmúrio que quase me fez perder a linha de pensamento. Ele estava ali, me beijando com uma intensidade que me fazia perder o ar, e ao mesmo tempo, suas palavras causavam um impacto profundo. Eu não sabia mais como reagir, como entender o que aquilo significava. Será que ele sempre sentiu isso? Será que ele também estava preso à mesma dúvida, ao mesmo medo que me consumia? Eu me afastei ligeiramente, apenas para encarar seus olhos. Eles estavam mais intensos do que nunca, e isso só aumentava o turbilhão dentro de mim. As palavras que ele havia dito haviam aberto uma nova porta, uma nova possibilidade. Eu não sei mais o que sinto, falei, minha voz trêmula. Isso é errado, não deveria estar acontecendo. Mas ao olhar para ele eu percebi que para ele aquilo não era errado. Ele não parecia ter dúvida. Seus olhos brilhavam com algo mais, algo que eu nunca tinha visto antes, mas que agora fazia todo o sentido.
Ele se aproximou novamente, dessa vez mais lentamente, tocando meu rosto com uma ternura que contrastava com a urgência do momento. Era como se ele quisesse me tranquilizar, como se soubesse que eu precisava de um momento para processar tudo o que estava acontecendo. Não é errado, ele sussurrou. Nada do que estamos fazendo é errado. Porque no fundo, sempre soube que éramos mais do que apenas irmãos. As palavras dele ecoaram na minha mente, e eu me vi confrontada com a verdade que até então eu tinha tentado evitar. Ele estava certo. Nós nunca fomos realmente irmãos. Nossa conexão sempre foi diferente, e eu percebia isso agora com uma clareza que antes não existia. Havia algo mais entre nós, algo que se escondia atrás de todas as interações cotidianas, atrás de todos os sorrisos e brincadeiras. Eu podia sentir isso, finalmente. Algo que estava presente o tempo todo, mas que eu nunca soubera como interpretar. Ele me beijou de novo, dessa vez com mais suavidade, mais paciência. Seus lábios exploravam os meus com uma doçura que me deixava sem palavras, como se ele estivesse me pedindo permissão para ir além. Eu sabia o que ele queria. Sabia o que ele esperava de mim. E, pela primeira vez, eu estava pronta para dar esse passo. Eu não sabia o que isso significava, mas naquele momento com ele parecia certo. E por mais que minha mente gritasse para que eu parasse, meu corpo não queria mais recuar. Meus dedos se entrelaçaram nos seus cabelos, puxando mais para perto, e logo eu senti suas mãos deslizando pela minha cintura, com um toque firme e possessivo. O desejo que ele despertava em mim era incontrolável. Não havia mais espaço para dúvidas, para medos. Só havia espaço para ele, para o que estávamos fazendo ali juntos, naquela troca de carícias e beijos. Tudo o que eu queria naquele momento era estar mais próxima dele, sentir mais, explorar mais. Nossos corpos se moldaram um ao outro, em uma dança que parecia já ter sido ensaiada em algum lugar distante, onde o proibido não existia. Ele me puxou ainda mais para perto, e eu senti sua respiração quente em meu pescoço. Cada movimento parecia fazer o desejo entre nós crescer, expandir-se, até que se tornasse a única coisa que restava. O mundo exterior desapareceu. Nada mais importava. Apenas nós dois, naquele espaço apertado entre os toques e os beijos. Ele me olhou mais uma vez, e dessa vez, seu olhar estava imerso em um tipo de urgência que me fazia tremer. Ele me queria, eu sabia disso. E eu queria mais do que nunca corresponder a esse desejo. Não havia mais limitações, não havia mais nada que pudesse nos separar. Eu não sabia o que o futuro nos reservava, mas naquele momento eu não me importava. Tudo o que importava era estar com ele, estar com a pessoa que, no fundo, sempre foi mais do que qualquer coisa que eu pudesse entender. Ele me fazia sentir viva como nunca antes. As palavras saíram de meus lábios sem que eu tivesse planejado. Eu quero mais. Não pare. E então ele não parou. Não havia mais palavras a dizer, apenas a certeza de que, naquele momento, tudo o que desejávamos era recíproco. O que começou como algo confuso e proibido agora se transformava em algo palpável, algo que nenhum de nós queria mais negar. O que quer que fosse esse desejo, essa ligação naquele momento, parecia o único caminho possível. O calor entre nós se intensificou, e eu não consegui mais resistir. Seus olhos estavam fixos nos meus, e eu sabia naquele momento que a confusão havia dado lugar a algo mais claro, mais poderoso. Ele me tocou novamente, com uma delicadeza que parecia contrastar com a intensidade do que estávamos vivendo. Mas, mesmo sendo suave, era impossível negar a força do desejo que havia entre nós. Ele me puxou para mais perto, os corpos mais uma vez se unindo em uma dança de toques e beijos que só se intensificavam. O mundo exterior desapareceu completamente. Não havia mais regras, não havia mais medos. Só restava o agora, o que estávamos vivendo, o que finalmente podíamos compartilhar, sem as barreiras que antes nos separavam. Eu não sabia o que aconteceria depois, mas naquele momento eu sabia que era o certo. Ele não era mais meu irmão de mentira. Ele era o homem que eu desejava, o homem com quem eu queria estar, sem arrependimentos, sem medo. E ao finalmente ceder àquele desejo, eu percebi que ele também sentia o mesmo. Ele não era um simples irmão. Ele era a pessoa que me completava de uma forma que eu nunca imaginara.
O desejo que havia começado como algo proibido, algo errado, agora parecia natural. A necessidade de estar com ele não era mais uma dúvida ou um medo. Era uma certeza. E quando ele me olhou nos olhos com aquele sorriso suave, como se tudo o que havia acontecido tivesse sido o fim de um ciclo, eu soube que não precisávamos mais de palavras. Eu me entreguei a ele, sem hesitar, sem reservas, pois agora sabia que não havia mais o que temer. O que estava acontecendo entre nós era real, e era o que sempre deveria ter sido. A sensação de liberdade que veio com esse entendimento foi esmagadora. Eu sabia que, ao tomarmos essa decisão, nada voltaria a ser o mesmo. Mas, naquele momento com ele, eu não me importava com o que viria depois. Só importava que estávamos juntos, de uma forma que sempre fomos destinados a estar. Agora que você conhece a verdade, o que faria no lugar dela? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe seus pensamentos. Sua interação é muito importante. Se gostou dessa história intensa e envolvente, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias cheias de tensão, romance proibido e desejo. Obrigado por assistir e até a próxima!